momento, né, onde a gente vai... esse aqui já é o momento teológico. É um momento teológico. A gente vai conversar aqui sobre... Deixa eu tirar aqui essa... Ok. Então, a gente conversa aqui sobre o joio explica a história. É muito interessante esse estudo, porque a gente tem confundido. Aliás, nos foi levado a confundir. A gente tem visto que as perseguições que o cristianismo sofreu foi por causa de Jesus, perseguição a Jesus. E não foi. Pelo menos, para não dizer todos, pelo menos 99% não foi. 99% da perseguição que o cristianismo sofreu tem a ver com o comportamento dos cristãos. Comportamento, não por causa da fé, mas por causa da falta de fé. Agora, muitos verdadeiros cristãos sofreram por causa desses que, por falta de fé, não tiveram um comportamento cristão. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o que isso aconteceu no judaísmo. Por causa do joio no judaísmo, tanto o trigo quanto o joio sofreram várias perseguições. Vamos ver aqui o que é que a gente pode ver nesse sentido. Então está aqui. O trigo no judaísmo, né? Então marcas do trigo no judaísmo, e o joio era todo contrário. Então, o que falarmos aqui sobre o trigo, você vai entender em relação ao joio de forma contrária. Então, aqui, o trigo eram os salvos, ovelhas e bem-aventurados. Entendeu? Esses eram o trigo lá no judaísmo. Eram luz e o sal do mundo. Ora, o joio não é luz e sal do mundo. Pelo contrário, é fel para o mundo. É o contrário. O trigo, dirigido pelo Espírito de Deus, eles eram não só judeus, mas qualquer trigo sobre a face da terra, em qualquer época, só conseguiria ser obediente a Deus com a ajuda do Espírito. Sozinho não se consegue. Né? É como Paulo diz, aquilo que eu quero eu não faço, tem que ser com a ajuda do Espírito. Então, muito bem. Então, o trigo era novas criaturas, anjos de Deus no mundo. O joio não era o contrário. O trigo era obediente a Deus, às autoridades e os dominadores. Aqueles que dominavam Israel. Entendeu? O joio não era. O trigo dava a outra face, quando alguém lhe batia a primeira. O trigo fazia isso. O trigo andava a segunda milha e etc. O joio não. O joio não. O trigo, todos eram resultado do fruto, ou seja, do resultado da presença do Espírito na vida deles. Todas aquelas qualificações do fruto do Espírito, o joio, o trigo lá tinha. O trigo entre os judeus, ou em qualquer outra religião, o trigo tem, porque é a presença do Espírito que produz aquilo. Né? Eram novas criaturas. O joio não. O joio é o contrário. O trigo eram menos preconceituosos, menos intolerantes, menos prepotentes, porque isso tudo todo mundo é. Mas o trigo é menos. O joio não, o joio é mais. Nessas três coisas. Né? Então, essas são marcas do trigo ali no judaísmo. Mas também, ao contrário de tudo isso, eram as marcas do joio lá no judaísmo. Tá bom? Outra coisa, o joio, com seu jeito de ser, né? Com seu jeito de ser, promovia, olha, o jeito, ao contrário de tudo isso que eu falei na estante, promovia, né? O joio conseguia promover uma série de coisas, porque era o contrário disso tudo, né, que eu acabei de dizer. Então tá aqui, inimizades dentro e fora da religião e do país. Inimizades. É próprio do joio, claro. Né?
liderava ou pressionava as lideranças. Isso é próprio do joio, né? Eles são violentos, eles são ameaçadores, eles criam situações e aí ou eles estão na liderança, porque as pessoas terminam entregando a liderança do cristianismo a essas pessoas, ou quem está na liderança termina se submetendo a essas pessoas, porque querem paz, querem tranquilidade, então vão atender a essas pessoas violentas, ao joio, né? Então tá aqui. Primeiro, vamos aqui na sequência. Primeiro, por causa desse comportamento do joio, a Assíria, né? Cadê? A Assíria foi muito mais dura com Israel. Aquela tribo do norte, né, das 10 tribos que ficaram, foi muito mais dura. Com Judá não foi, porque Judá se submeteu. Mas os 10 lá, não, nós somos de Deus, nós não aceitamos, pronto. Aí a Síria, que já era má, perversa em relação a outros povos, agiu de maneira dura. E o que foi que eles fizeram? Expulsaram, eles levaram, espalharam o povo de Israel por vários cantos do mundo. Eles levaram e espalharam, né, para não ficarem naquela região. Foram espalhados. Depois eles voltaram, são hoje, e na época de Jesus, eram os samaritanos. Entendeu? Então, muito bem. A Síria, por causa desse comportamento do joio, fez isso com todo o judaísmo. 2. A Babilônia foi violenta muitas vezes com Judá, por causa do joio, né? Aqui está. Muito diferente em outras nações. A Babilônia não era perversa como a Assíria. Não era perversa. É tanto que a Babilônia tentou deixar Israel lá tranquila no seu cantinho. Mas a rebeldia do joio, né? Aquela vontade de se impor, foi tanta que aí Babilônia fez uma iniciativa, levou o rei, tomou o rei, levou um grupo para Babilônia, levou a liderança para Babilônia, fez uma série de coisas, por fim não aguentou mais, foi lá, entrou na cidade, quebrou toda a cidade e destruiu o templo. Por causa do joio, não foi por causa de Deus, por causa do joio, né? Isso, Babilônia. A Grécia, Ptolomeu e Seleucidas. Então, são 3 grupos. A Grécia, depois que o Alexandre o Grande morreu, ele dividiu o império dele todo para 4 generais. E 2 generais mantiveram contato com Israel, porque um estava do lado, né, de Israel e o outro do outro lado. Então, primeiro os Ptolomeus, né? Os Ptolomeus, que é ali da região do Egito, então eles dominaram. Mas não suportaram, porque os judeus eram rebeldes, o joio, né, era muito rebelde. Aí os Seleucidas conseguiram. Não aguentaram, os Seleucidas não aguentaram, chegaram ao ponto de, hoje, ou na época de Jesus, já se dizia muito sobre o abominável da abominação. Quem era? Antíoco, um líder Seleucida. Ele entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, o que sobrava, né? Destruiu Jerusalém, entrou no templo, destruiu o templo, pegou o porco, cortou um porco e espargiu o sangue do porco por todo o templo, como se fosse ofendendo ao povo de Israel, ao judaísmo. Mas por que isso? Por causa do joio. Não era por causa de Deus. O joio é quem provocava aquela situação. Aí veio o Império Romano, né? O Império Romano também veio. O Império Romano trabalhava no mundo com uma coisa chamada Pax Romana, ou seja, manter a paz. Esse era o trabalho que a Roma tinha, de ter paz, acabar com guerras em todos os cantos. Mas quem disse que ele conseguia isso lá entre os judeus? Toda hora aparecia um Messias, toda hora aparecia um guerreiro para poder lutar contra Roma. E chegou um momento que Roma, no ano 70, Roma entrou naquele lugar, destruiu de novo tudo e expulsou
expulsou totalmente os judeus dali, inclusive os cristãos. Por que os cristãos foram? Porque os cristãos estavam tão ligados aos judeus que os romanos entenderam que era apenas mais uma seita judaica. Então expulsou todo mundo. Não foi por causa de Deus, foi por causa do joio, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Roma não suportou e aí agiu duramente com o trigo e com o joio. Mas foi por causa do joio, não por causa, né, da fé em Jesus. Pelo contrário, pela ausência de crer, de confiar e descansar em Jesus Cristo. Entendeu? Então veja que o joio explica a história. Tá bom? O que é que tem mais aqui para me lembrar? Roma. As perseguições, já ouvi falar? Negócio de cristão jogado na arena dos leões para serem devorados, fazem toda aquela fantasia naquilo. Sabe por que aquilo? Não é por causa de Jesus, não. Por causa do joio. Porque eram cristãos e judeus jogados dentro das arenas, porque era por causa dos rebeldes, dos desobedientes, daqueles que eram contra as autoridades, atuavam na sua rebeldia. O joio, queridos, não era a fé em Jesus, não. Era a falta de fé em Jesus. Entendeu? Então o joio produz esse prejuízo, né? Porque ele é odioso e ele alimenta o ódio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendeu? O que mais? Mas Deus ama essa raça? Ama. Deus quer salvar o joio. Agora, isso não quer dizer que são essas belezas todas, não. É quem traz o prejuízo para o nosso meio. É quem traz o prejuízo. Nós pagamos um preço por causa do joio. O que mais? Espalhados, os judeus, né? Espalhados e escondidos pela Idade Média, perseguidos por serem judeus. A Inquisição católica perseguiu os judeus que não eram arrependidos por terem matado Jesus. Entendeu? Então, tudo não era por causa da fé em Jesus Cristo ou da fé em Deus do judeu, não. É por causa da rebeldia, é por causa do joio, maldito joio no meio. Não é só no judaísmo, não. A gente vai ver outras religiões também. Então, o joio produz essa situação negativa, né? Esse preço que a gente tem que pagar. E fica pior quando a gente fica calado. O trigo fica calado, então eles acham, não, trigo e joio é a mesma coisa. Mas se o trigo precisa dizer para o mundo, olhe, queridos, no nosso meio nós temos joio. E a gente pede perdão por eles. Mas quando a gente cala, o joio termina ficando mais ousado na sua rebeldia. Aí nós temos culpa também. Tá? A gente confunde ser pacífico com ser passivo. O pacífico, ele respeita, mas ele se posiciona. Esse é o pacífico. O passivo não. Ele se cala e não se posiciona. Aí todo mundo pensa que está concordando. Esse é o passivo, tá? Mas nós não somos chamados para sermos passivos, mas para sermos pacíficos. A gente respeita, mas a gente se posiciona. Entendeu? Mas não é para posicionar do jeito que está aí criando briga com todo mundo, não. Pelo contrário, é amando as pessoas, respeitando as pessoas. Tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui e amanhã a gente está de volta, tá? E a gente fica orando que hoje seja um dia abençoador na sua vida e para as pessoas que estiverem em contato com você durante o seu dia. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente conversar mais um pouco sobre esse amor e essa revelação de Deus. Tá certo? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente se despede. Até mais. Deus abençoe.